Acesso à saúde, ou melhor, a falta dele. Moradores do município de Caraguatatuba, em São Paulo, relatam um verdadeiro caos. Denúncias de falhas na distribuição de medicamentos essenciais levaram o MPF a acionar a justiça. Caraguatatuba é uma cidade que fica no litoral norte de São Paulo. Com quase 125 mil habitantes, está a 178 quilômetros da capital. Desde 2021, reiteradas denúncias chegam ao Ministério Público apontando uma crise na saúde. São remédios essenciais que não têm sido distribuídos para a população. Posso falar pela minha região, que é lá do sul da cidade. Tá um caos. Caos mesmo. Tem uma sogra minha que é acamada, teve a 4 AVC, e vira e mexe, quando a gente precisa de remédio, vai até a unidade e não tem. Várias vezes tivemos que comprar, se sacrificar e comprar o remédio, né? Porque não tinha na rede. Então, vem buscar, tá em falta, né? Aí a gente tem que comprar na farmácia, né? E na farmácia o tanto que ele toma dá quase R$200. Paulo Henrique era caminhoneiro. Há 28 anos, foi vítima de um tiro na coluna disparado durante um assalto. Isso limitou os movimentos de Paulo. Com problemas de saúde, o ex-caminhoneiro fica boa parte do tempo acamado. Devido às condições financeiras, depende das medicações fornecidas pelo município. E com as constantes faltas de remédios, decidiu procurar o Ministério Público. Gostaria que todos os amigos que estão passando por enfermidades fizessem as suas denúncias, porque isso se chama legislar. Então, com isso, o Ministério Público me ajudou. Só que a saúde pública municipal, ela tem várias articulações. Posso citar uma rápida aqui para você, que foi o caso da troca de sonda por valores. Posso citar outra para você, que 3 meses eles abarrotam, 3 meses eles falham. A falta de medicamentos levou o Ministério Público de São Paulo e o MPF a pedir que a Justiça condene o município de Caraguatatuba ao pagamento de R$10 milhões de indenização por dano moral coletivo. O valor considera a grave ofensa ao direito à saúde e a falha no fornecimento de remédios básicos, o que causa impactos negativos à população. A ação é decorrente de um inquérito civil que já estava instaurado no âmbito da Promotoria de Justiça de Caraguatatuba. O inquérito civil foi instaurado há alguns anos e, no âmbito deste inquérito civil, o Ministério Público buscou fomentar a regularização dos estoques de medicamentos. Existiram diversas denúncias de munícipes informando da falta de medicamentos. Essas denúncias geraram um inquérito civil e, dentro deste inquérito civil, o Ministério Público buscou entender o que estava acontecendo, o porquê da falta de medicamentos, buscamos a regularização dos estoques, só que chegou um momento e que foi identificado que os estoques nunca estavam regularizados e as denúncias não paravam de chegar de falta de medicamento. Diante de alguns questionamentos não respondidos pela Prefeitura de Caraguatatuba e diante da constatação de que, ao longo dos anos, a irregularidade não foi corrigida, aí o Ministério Público decidiu por entrar com ação civil pública. Para o secretário de Saúde de Caraguatatuba, não há falhas de planejamento, e sim dificuldade na compra dos remédios. Algum desabastecimento aconteceu por falta de matéria-prima, reajustes de preços, então nós tivemos algumas demandas nesse caso, principalmente de alguns casos de antibiótico, por exemplo, que são matérias-primas toda importada. Hoje o nosso país importa 90% da matéria-prima para fabricação de medicamentos e, devido à pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia, as coisas andaram mais em dificuldade a gente fazer as compras. Pode até ser que em algum caso específico tenha havido algum atraso, mas o que nós constatamos ao longo de bastante tempo é que essa falta de medicamento ela era reiterada. Então, se de fato está havendo algum problema nos processos de licitação para aquisição, esse problema deveria ser solucionado porque se trata de um direito à saúde, é um direito fundamental, é um direito humano fundamental, que é o acesso à saúde, e o município recebe a verba do SUS, ele recebe verba justamente para poder fazer a entrega dessa medicação. Tanto o Ministério Público de São Paulo quanto o Ministério Público Federal entendem que as ações mais efetivas para solucionar de vez esse problema estão ligadas à colaboração dos moradores.
Então é importante que a população fiscalize tanto a prefeitura, né, o município, quanto o próprio Ministério Público, para que, em caso de novas faltas de medicamento, que o Ministério Público seja acionado, como foi por algumas dessas pessoas. É muito provável que a falta de medicamento tenha afetado muito mais pessoas do que o número de pessoas que procuraram o Ministério Público. Então é importante que as pessoas tenham conhecimento da existência do Ministério Público para atuar também nesse tipo de situação e que elas não hesitem em procurar o Ministério Público nesse tipo de situação para que a gente possa, inclusive, comunicar na ação que continua havendo a falta de medicamento ou se por um acaso houver uma decisão e ela não for cumprida, para que o Ministério Público possa adotar as providências, inclusive processuais em relação a multas ao município pelo descumprimento de uma eventual decisão que nós esperamos muito que aconteça, que venha em breve.